Amém. Como título, trouxe um título e um tema. Que diz assim: a fidelidade de Deus, antes de ler o texto, gente. A fidelidade de Deus em contraste com a inconstância humana. E o título é Fiel apesar de nós. O texto, fiel apesar de nós. O texto que eu vou ler hoje está no livro de Números 23, versículo 19. É só o 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir, promete e deixa de cumprir? A palavra, antes da gente trazer a palavra para as pessoas, a palavra ela passa primeiro por nós. E tem sido dias muito difíceis para mim por conta de algumas situações que eu já passei. E aí o Senhor vem trabalhando comigo através de pessoas. E Ele fala assim: é necessário que você fale sobre você. Porém, não é esse o texto que eu vou trazer aqui. Só que assim, essa palavra ela veio diretamente para mim. E aí, a gente fica nervoso quando está aqui na frente das pessoas. Era uma das coisas que eu sempre tive muito nervoso de falar, mesmo trazendo textos. A minha memória, ela vinha, as coisas que aconteciam, eu chorava muito, então eu não conseguia falar. E aí Deus foi trabalhando no meu coração, como Ele tem trabalhado ultimamente, para que hoje eu esteja mais preparada para trazer a palavra, óbvio, com sentimento, mas assim, com emoção, mas podendo falar da palavra sem sentir dor. Era o que eu sentia. Como introdução, uma das maiores dores humanas é a quebra de confiança e a frustração de uma promessa quebrada por falha ou mudança de circunstância. O perigo é projetar em Deus as nossas limitações, questionando se Ele mudará de ideia sobre o que nos prometeu. O texto de Número 23 trata dessa crise. Balaão, inspirado pelo Espírito Santo, responde categoricamente ao rei Balaque que Deus não opera na frequência da inconstância humana. Ele não muda de lado por barganha. O cenário por trás desse versículo envolve uma disputa espiritual, política e territorial no deserto, que é o contexto, histórico da época. Israel caminhava para a terra, em direção à terra prometida e acampou em Moabe, as redondezas de Moabe. Temendo o tamanho do povo e sabendo que não venceria uma guerra normalmente, porque ele sabia que os guerreiros, que ali tinham guerreiros e que Israel já tinha vencido muitas batalhas, Balaão, o rei Balaão, apelou para o mundo espiritual. Ele achou que Deus agia como os homens e que mudaria de opinião com subornos e sacrifícios. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. No entanto, Deus ordenou que ele só falasse o que ele mandasse. Eles foram a 3 lugares diferentes, 3 montanhas diferentes, Quiate-Uzote, Pisga e Peor, mudando os sacrifícios e a perspectiva visual para tentar achar uma brecha espiritual em Israel. Ele tentou de tudo no mundo invisível, mas a resposta bíblica contra Jacó não vale encantamento, que está em Números 23. E benditos que amaldiçoarem vocês, e malditos aqueles que amaldiçoarem vocês, que está em Números 24:9. Aqui Balaão está dando uma resposta direta e dura a
mentalidade do rei Balaque. E eu trouxe 3 pontos que eu destaquei, que para mim foi muito importante assim agora, para a minha vida. O primeiro, os reis e povos pagãos naquela época acreditavam que deuses eram volúveis, como seres humanos, que mudavam de ideia se recebessem os sacrifícios certos, promessas ou rituais de feitiçaria. O primeiro ponto é: Deus não pode ser subornado. Quem tenta se frustra, porque Deus não aceita suborno. Segundo, Deus havia feito uma promessa incondicional a Abraão, Isaque e Jacó, de que abençoaria aquela descendência. Balaão estava avisando ao rei: Balaque, você pode oferecer a quantidade de ouro e sacrifícios que você quiser. Deus já prometeu abençoar esse povo. Ele não vai mudar de ideia porque você está pedindo. Ele não é instável como nós. O segundo ponto é: a aliança é inquebrável. A aliança que Deus faz, ela é inquebrável. Terceiro, Israel estava lá embaixo no vale, pecando, reclamando, sendo infiel a Deus. E como mostra, o restante do livro de Números, a gente vê que Israel, eles estavam sempre murmurando, sabe? Eles estavam sempre reclamando, eles passavam um período agradando, adorando ao Senhor, mas daqui a pouco eles esqueciam de tudo que Deus já tinha feito até ali, e aí eles começavam de novo naquela murmuração. Era assim, foi assim. Mas no topo da montanha, Deus estava defendendo o seu povo contra as maldições do inimigo, provando que a sua fidelidade depende do seu próprio caráter e não do merecimento humano. É um grande paradoxo isso aqui para mim, Chega a ser irônico. Enquanto essa guerra espiritual, por que eu trago para a minha vida? Enquanto essa guerra espiritual acontecia lá em cima na montanha, eles estavam apenas vivendo. Israel estava vivendo, caminhando, e muitos deles murmurando e errando. Eles nem sabiam que havia um rei tentando amaldiçoá-los. E por que eu trago isso para a minha vida? Porque a gente esquece, no caso eu, as promessas que Deus faz. Houve uma vez em que Deus fez uma promessa para a minha vida, há muitos anos atrás. E aí, no passado tempo, eu fui me esquecendo dessa promessa que Deus tinha feito, que a gente esquece, a gente segue a vida. E coisas que eu pedi enquanto era criança, eu pedia muito ao Senhor. E aí também foi se passando o tempo e eu fui esquecida daquilo dali. Porém, as coisas foram acontecendo, mas eu não conseguia ver. As promessas que Deus fez na minha vida, a promessa que Deus fez na minha vida, ela foi se cumprindo ao longo do tempo. Porque eu me desviei, mas Deus permaneceu comigo. Eu escolhi caminhos errados, mas Deus permaneceu comigo, porque a promessa dele estava sobre a minha vida. Eu quase morri por 3 vezes, mas Deus permaneceu fiel à palavra que ele deu, que ele ia me guardar e que eu seria uma mulher de Deus. Ele foi fiel. Ele me livrou da mão do homem, ele me livrou dos perigos das minhas escolhas e ele me livrou da minha própria mão. Porque eu carrego maldições que foram ditas sobre a minha vida, que diziam que eram maldições hereditárias, Aquelas maldições herdadas de mãe, de pai para os filhos. E aí eu trouxe aquilo sobre a minha vida, mas eu esqueci da promessa que Deus tinha feito. E olha onde eu estou. Porque eu merecia? Não foi porque eu merecia.
Foi porque a graça dele me alcançou e ele tinha uma promessa sobre a minha vida. E tudo que eu havia pedido ao Senhor, o Senhor ele foi cumprindo. E eu não percebia. Então o Senhor ele estava lutando guerras enquanto eu estava vivendo a vida. Enquanto eu estava sendo feliz, enquanto eu estava fazendo coisas erradas, ele permaneceu fiel. E foi assim com o povo de Israel. Eles se esqueceram completamente, mas Deus estava lá em cima. Deus às vezes está lutando batalhas que vocês não estão vendo. Livramentos que estão acontecendo no mundo espiritual, maldições ditas por pessoas que vocês não estão ouvindo, mas o Senhor ele está ouvindo. E o Senhor ele tem guardado. E assim, o inimigo ele pode até mudar de montanha para tentar te atingir, mas Deus ele não muda de trono para te defender. Ele permanece ali no mesmo lugar, e sendo fiel com a sua palavra. E aplicação a decretos do inferno, palavras de inveja, torcidas contrárias contra a sua saúde, família, finanças. Mas a Bíblia, ela está nos mostrando que o diabo não tem poder para revogar o que Deus determinou para a sua vida. Se Deus disse sim, o não do mundo perde completamente o valor. Sabe o que chama isso? Graça. A graça do Senhor. E nós vivemos numa era fragilizadas dos vínculos, casamentos que acabam por impulsos, amizades que terminam por um mal entendido, né? E na internet a gente traz aí a atualidade, pessoas que são canceladas e descartadas do dia para a noite. Nós fomos traumatizados, né, pela instabilidade humana e inconscientemente projetamos isso em Deus. Achamos que Deus vai nos cancelar no nosso primeiro erro. Muitas pessoas vivem o medo de inveja, a palavra de maldição, ou de que o passado de suas famílias destrua o seu futuro. Elas acham que o mal tem poder absoluto. E o texto nos ensina que a eficácia do ataque do inimigo não depende da força dele, mas da permissão de Deus. E aqui, só para concluir, nós servimos um Deus que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Não meça a fidelidade de Deus com base nas suas experiências. Os homens falham, mas Deus permanece fiel. Coloque a sua confiança na rocha imutável que é a palavra do Senhor. O que Ele começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus está te defendendo em guerras que você nem sabe que existem. Não espere dos homens a estabilidade que só o caráter de Deus pode te dar. Quando a Bíblia diz que Deus não é homem, ela estabelece uma linha divisória entre o Criador e a criatura. O homem mente por fraqueza, por medo, por conveniência ou por orgulho. Deus, no entanto, é a própria essência da verdade, como diz em João 14:6. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Ele falou que você é amado, você é amado. Se Ele falou que há perdão, há perdão. O silêncio de Deus não é ausência de trabalho. Ele continua agindo nos bastidores. E assim, eu